Oi, gente, estamos de volta com o nosso Entre Nós. Hoje mais um papinho super entre nós. Aliás, eu digo, é um programa para... Sabe o tempo do rebobinar? É um programa para rebobinar, para você ver, para você rever. Isso vai estar, então, nas nossas redes sociais. Você já está vendo, obviamente, você pode ver aí quantas vezes você quiser. Hoje, dia 2 de abril, Dia Internacional, que não sei se é comemoração, a data certa, né? Aliás, o termo certo para se definir esse dia. Mas, enfim, a data definida para lembrar e discutir de todas as formas o transtorno do espectro autista. E é sobre ele que a gente vai falar hoje. Vamos esmiuçar aqui com os meus convidados. E, para isso, eu recebo hoje a neuropsicóloga Rubiele Silvani Badalotti, que tem formação em transtorno do espectro autista e reabilitação cognitiva. E o Paulinho da Silva, que é membro fundador da Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Chapecó e da região, a AMA Oeste, né? Hoje presidente da entidade. Também é membro da Comissão de Defesa de Pessoas com Deficiência da Ordem dos Advogados de Santa Catarina. E eu diria mais, então hoje que o Paulinho é o pai do Eduardo. Eu acho que essa nomenclatura é a mais importante, né, Paulinho? Então, o Paulinho tem o Eduardo, que tem o espectro autista, e a gente vai falar sobre isso. Prazer receber você, obrigada por esse tempo, Rubiele, prazer enorme. Vou esmiuçar vocês aí de todas as possibilidades, mas como é um bom bate-papo, vocês me corrijam se eu estiver errado, porque a curiosidade é bastante, e vocês acrescentem informações necessárias. Então, Paulinho e Rubio, eu falei certo, se comemora? Não é a palavra se comemora? Hoje, o Dia Internacional do Autismo? Eu acredito que é o Dia Internacional de Conscientização. Talvez fosse um termo mais apropriado. Não que fosse apropriado. Primeiro, saudações. Obrigado, Dete. Prazer em revê-la. Que bom, tá, nesse espaço. Prazer em rever também a Rubiele, né? Rubiele, que foi muito importante para nós. Não sei se ela lembra, mas o diagnóstico do Eduardo foi fechado, digamos assim, pela Rubiele, né? Isso há um bom tempo atrás. Lembro que ela não conseguiu dar continuidade porque ela estava grávida naquele momento e tinha que se dedicar à gravidez. Então, eu diria que é o dia de conscientização. Sabe? É um dia em que a gente pode abordar... É um tema internacional, né? É a ONU quem estabeleceu essa data. Eu diria que é conscientização mesmo, divulgação, ideias. Eu acho que é importante, né? Rubiele, eu só vou pedir para você falar só um pouquinho mais perto do microfone, tá? Me diz uma coisa, assim, já de cara para a gente esmiuçar isso. O transtorno do espectro autista, ele é genético? Essa é uma grande pergunta que várias pessoas se fazem, né? A etiologia, que a gente chama a origem, da onde vem... ainda ela não é totalmente, não é batido o martelo, olha, ela é genética. Ela tem sim, temos vários estudos ao longo dos anos, assim, desde 1900. O autismo, na verdade, ele foi diferenciado, falar um pouquinho da história, em 1943 e 1944, com o Leo Kanner, que era um psiquiatra infantil, e ele começou a observar algumas diferenciações em transtornos da esquizofrenia em crianças naquela época. E o Asperger, algumas pessoas, né, em 44 também diferenciou. E naquela época não tinha internet, né? Então, um em um país, o outro em outro, e depois, numa convenção, eles foram conversar e ambos tinham visto as mesmas características. E aí elencaram, então, sobressaiu-se, então, o autismo, né, de um grupo que eles percebiam que tinha diferenças. Né? Disse, opa, isso aqui tem outras características. E aí surgiu, então, o autismo, na época, e também o Asperger, que hoje já não se fala mais. Qual é a diferença? Antigamente, a gente tem os manuais de diagnóstico, né? O DSM, hoje o DSM-5-TR. Mas nós já tivemos o DSM, DSM-1, 2, 3, até... Provavelmente, o ano que vem, mais tardar 2025, 26, por aí já sai o DSM-6, que é o manual de diagnósticos de transtornos mentais, enfim, né? Tu me perguntou a diferença, né? Na época, eles diferenciavam
nos antigos DSMs, o Asperger eram pessoas que tinham as características, mas que tinham uma inteligência preservada e não tinha alteração de linguagem. E aí, então, por exemplo, o DSM-4 traz essa diferenciação. Né? O transtorno do espectro autista, dentro dele, tinha que ter, um dos critérios de diagnóstico era a alteração de linguagem ou de comunicação, né? E o Asperger não. E geralmente o Asperger, então, era classificado como um nível cognitivo bem preservado e muitas vezes alto, elevado bem acima da média. E aí, em 2013, que eu achei fantástico essa mudança de nomenclatura, que é com a advinda do manual DSM-5, eliminou-se, então, o transtorno, o síndrome de Asperger e englobou esse transtorno do espectro, né, envolvendo desde o mais severo, nível 3 de suporte, até níveis muito brandos e muitas vezes muito sutis, mas que se enquadram, que estão nesse universo do espectro autista. Então, isso também trouxe uma gama maior de diagnósticos, né? Antes, crianças que não tinham um diagnóstico, que ficavam naquela dúvida, parece que é, parece que não é, foram diagnosticados como dentro desse espectro. Então, uma das maiores discussões hoje é essa, assim, como assim? Aumentou o índice de autismo? Está se diagnosticando mais? Está nascendo mais crianças? Essa é uma pergunta muito frequente, assim, tanto na área científica quanto na área normal, cultural, enfim. Pelas pessoas, pelas famílias, né? Quem circunda. Hoje a gente tem, então, esse espectro, ele abrangeu mais. Né? E as pessoas estão mais conscientes. Essa data, assim, ela veio muito para isso também. Também acho que também pode se comemorar, porque as pessoas olharam para isso, estão vendo isso, né? Até porque tu fica falando e eu fico imaginando, né, Paulinho, tu falaste agora que a doutora diagnosticou o Eduardo há 12 anos. Ele tinha 12 anos, então há 13 anos atrás. Então, há 13 anos. Então, até os 13, vocês também não sabiam o que era? Deduziam? Como é que foi a vinda do Eduardo até o momento de vocês perceberem que alguma coisa não estava, me corrija, normal? Sei lá como é que eu vou me expressar, mas enfim, que não estava dentro do padrão, digamos. O padrão. Sim, o padrão. E o padrão de uma criança. E aqui vocês demoraram, então, até os 12, 13 para dar um diagnóstico final, isso? Quais eram os... Dete, nesse aspecto, eu tenho trabalhado, inclusive quando eu falo em palestras, eventos, de que nós temos o direito de ser diferentes. Quando eu falo isso, eu parto do pressuposto que todos nós temos diferenças de comportamento, de socialização, de interação, de olhar, de vestir-se, de comer, enfim, todos nós temos diferença. No meu ponto de vista, olhando o Eduardo, eu tenho um filho típico e um atípico, um autista e outro não autista em casa, são padrões de desenvolvimento diferenciados, né? Então a gente percebia do Eduardo atrasos no seu desenvolvimento. Então, por exemplo, para justificar, Eduardo, eu inicialmente achava que ele tinha problema de audição, porque ele não respondia às perguntas, aos comandos, ele raramente pedia falando algo, né? Então, eu disse, ele tem problema de audição. Mas certa vez, Rubiele e Dete, eu abri um litrão de Coca-Cola na cozinha e ele estava no quarto, e a Coca-Cola faz aquele barulho tradicional. Tss. Esse menino veio correndo tudo do quarto. Eu disse, problema de audição ele não tem. Então você vê, ele não brincava como os demais na pracinha, sabe? As crianças, eu lembro até hoje, nessa praça que tem aqui, Praça Emílio Zandavalli, né? Na frente do... O que é o Emílio Zandavalli? O Emílio Zandavalli é avô do meu marido. Veja só, então vamos lá. Quando você falava antes, olha, vamos resgatar quem construiu a cidade, agora eu me lembrei que eu levava ele na Praça Emílio Zandavalli e as demais crianças brincando com o castelinho, e ele ia lá e destruía o castelinho. Então ele não brincava da mesma forma, ele brincava de formas diferentes. Ele não escorregava no chamado escorregador. Eu tinha que criar meios diferentes para brincar com ele. Então ele tinha um desenvolvimento não padronizado, digamos assim.
E a gente ia observando isso. A escola nos alertava. A escola dizia, eu faço uma sequência de brincadeiras aqui, que a criança tem que entrar aqui nesse cone, tem que entrar aqui nesse tubo, tem que sair lá, tem que pular um bambolê, tem que fazer... Ele não faz, ele faz do jeito dele. Ele faz, mas do jeito dele. Ele não seguia essa lógica de todo mundo, né? A forma dele se organizar na escola, as dificuldades de frequentar eventos com muito barulho, própria festa de aniversário dele, ele colocar a mão nos ouvidos por causa da sensibilidade. Então a gente ia percebendo comportamentos que não era próprio da idade. Eu acho que seria isso. A doutora Robielli pode falar melhor, porque cada época tem a época de engatinhar, a época de falar, a época de... Ele não, sempre com atrasos, né? Então a gente sabia disso. Só que nesse interim, a gente sempre procurou ajuda. Médico pediatra, dos mais antigos da cidade, digamos assim, com toda a experiência enquanto médico pediatra, mas que não conseguia dizer. E às vezes, assim, olha, vamos aguardar, vamos verificar, isso, ver se é da idade. Médico neurologista. Tá? E aqui chega, e é importante isso, também eu ia falar aqui, e chegou ao ponto de me dizer, olha, você tem que fazer outro irmão para o teu irmãozinho. Então, quer dizer, total despreparo de determinados profissionais. Aí entra uma outra discussão. Falta de conhecimento também então deles, foi, a gente, não é que a gente deixou de procurar. Sim. Nós fomos para Curitiba e disseram que ele tinha altas habilidades, porque ele tinha uma capacidade de memorização muito grande de determinados assuntos, aquilo que ele tem foco. Aí me levaram a crer com altas habilidades. Eu dizia, não, altas habilidades não. Ele realmente tem uma capacidade, porque como ele não falava, eu não sabia se ele tinha alfabetizado. O Eduardo foi um menino que não escreveu até o 8º ano. 7º, 8º ano. O processo de avaliação dele na escola foi diferente. E ele frequentando sempre escola normal. Frequentando, até que certo dia a escola nos liga, e não no escrevia. Meio da aula, não escrevia. No meio da aula, a escola nos ligou dizendo, o Eduardo está aqui numa gincana, que ele estava no 7º ano, mas ele está respondendo questões do 8º, do 9º, e nós estamos tentando segurar ele para não responder tudo que pergunto na gincana. Então, quer dizer, estava tudo armazenadinho, mas ele não escrevia. Sem a necessidade da escrita. Exato, não tinha necessidade da escrita. Então, aí foi que, eu não lembro por que nós chegamos a Robielli, tá? Que aí fez toda uma entrevista e fechou o diagnóstico. Então, nós sabíamos que ele tinha um padrão de desenvolvimento, ele era diferenciado do desenvolvimento dele. Sabíamos, mas não sabíamos do que era, o que se tratava. Sim, então, Rubio, o Paulinho falou de altas habilidades. Eu, na minha ignorância do assunto, eu deduzo que não deixa de ser altas habilidades, uma extrema inteligência. Sim, né? E ao mesmo tempo esse contraponto, onde a criança fica super inteligente e isolada. Isso. Né? Isso. E como que eu posso... agora, vocês falando, a cabeça ferve de pergunta, de ideia. Vamos Mas lá. assim, tu falaste que pode ter um nível menor. O que é o nível menor do autismo? O que uma mãezinha pode perceber? Dentro desse espectro, é como se fosse uma variação dele. Né? Vamos imaginar uma linha reta. Lá na matemática nós temos, né, o 0 ao 10. Nós temos graduação. Tá? Então, o 10 seria uma forma mais intensa. Vamos pensar assim. Tá? Um nível mais severo de comportamentos. Dentro desse espectro, ele varia os comportamentos, né? Esse isolamento social, uma dificuldade na comunicação. Hoje não se fala mais que o espectro autista tem que necessariamente ter o atraso na fala. Antigamente, sim. No DSM-4, um dos critérios de diagnóstico era o atraso da fala. Então, os médicos, os neuros, eles ficavam, sim, confusos. Poxa, mas ele é tão inteligente, mas ele se comunica. E esse espectro, essa mudança para espectro autista trouxe isso. Então, hoje nós não é mais critério diagnóstico a alteração da fala, mas sim na comunicação. Então, muitos eles vão falar, sim, são verbais, alguns não vão falar, talvez a vida toda não vão falar, mas de uma certa forma se comunicam, às vezes com expressão ou não, né? E essa comunicação, quando ela acontece, há uma estereotipia nisso, assim. Geralmente eles não têm um ritmo. Por exemplo, nós vamos ler um texto, a gente tem ponto, vírgula, interrogação, faz com que a gente module essa voz, essa entonação. A grande maioria deles tem uma
um linear nessa expressão verbal. Ali você já pensa, nossa, mas que fala diferente, né? Antigamente a gente falava fala mecanizada, uma fala um pouco mais... Você vê assim que não faz tanta entonação. Essa é uma das características. E daí eu acho que confunde um pouco. A gente vai se confundir tudo. Eu, como avó, já me confundo um pouquinho com os três. Cada um é um jeitinho, né? Isso. Então, assim, hoje você pode confundir daqui a pouco. É muita informação. Né? A criança recebe muita informação. Aí tem aquele outro que não quer escrever, que tem tudo na cabeça, como o Eduardo, que ela tem preguiça, que ela não quer, que ela faz a escrita horrível, e que ela não gosta de toque. Isso. Daí a pessoa já diz, não, isso aí tem que prestar atenção, que pode ser autismo. São e daí, sinais de quando o que a mãe, por exemplo, tem um filho assim, que não socializa, que quer ficar sozinho, que não deixa tocar, que não gosta que segure, que não gosta que agarre, que não gosta de escrever, qual é a atitude que ela tem que tomar? Quem que ela tem que procurar? Para definir. E se ela definir, a partir da definição, o que acontece? Tem um instrumento que o governo nos fornece, que é a carteirinha de saúde do bebê. Né? Então, lá você vai ter linhas do desenvolvimento. Esses são os marcos do desenvolvimento do bebê. A princípio, nós temos um padrão. Então, por exemplo, até o 4º mês de vida, o bebê nasceu, ele vai maturar de cima para baixo. Né? Então, por volta dos 4 meses, o bebê tem que estar já com o pescocinho firme, depois vai mexendo as mãozinhas, vai lá no bercinho, começa a mexer o móbile, matura o tronco, começa a sentar, rola, cai da cama às vezes, né? Engatinha, caminha. Esses são os marcos essenciais para o desenvolvimento normal, tá? Esse desenvolvimento motor, que é o primeiro que vai desenvolver o aspecto motor e o aspecto sensorial. Então, aquele bebezinho, sensorialmente, né? São 2 faixas no cérebro que estão juntas e que se desenvolvem no bebê, que é extremamente importantíssimo. E o que está acontecendo, Paulinha? As famílias não estão mais permitindo essa exploração, né? Do bebê sentar no chão, colocar as coisas na boca. Nada e o que está acontecendo? Tudo faz mal. Só aqui, né? Só no celular. Só o dedinho. Então, ele não está mais explorando, ele não está mais pegando, ele não está sentindo. É isso que eu digo, porque daí é tu vai duro, confundir é mole. isso. Nesse momento de extrema informação e de inteligência artificial e de tudo conosco, que tivemos a graça de viver todas essas épocas, e daqui a pouco uma mãezinha que fica... E aí, o que ela pode fazer? Nessa carteirinha de saúde, ela pode ir acompanhando, o pediatra vai marcar. E aí observa, olha, realmente, até os 4 meses ele fez isso, né? A linguagem, olha, ele tem que balbuciar com 5 meses, ele está balbuciando, ele está interagindo visualmente, ou a gente chega e ele desvia o olhar, né? Você foi, vem cá com a tia, ele desvia, né? Lá vai ter esses sinais de alerta. Hoje já tem os sinais de alerta no espectro autista, na carteirinha de saúde. Entende? Então, os pediatras hoje, eles têm já um protocolo de avaliação de alertas para o espectro autista. Isso já acontece no Brasil. Então, hoje em dia, né, se o pediatra já desconfia, ele já manda para as especialistas para avaliação. Né? Então, felizmente, eu acho que esse Dia do Autismo também promoveu isso, né, mundialmente, que os pediatras pudessem observar isso, lá em tenra idade. E também corre-se o risco de pegar um profissional, né, Paulinho, que diga, isso aí é evolução, as crianças estão com tem muita o seu informação. tempo. Né? Eu ouvi um especialista, enfim, alguém falando sobre autismo, onde ele dizia que... o homem, até comentei depois, quero que tu fale pra gente da mulher geladeira, né, que foi um termo para mim absurdo, enfim. Mas que ele diz que o homem, após os 40, o homem gênero, o homem após os 40, ele tendo filho, né, ele poderia, como é que eu vou dizer? Tem uma carga com as mutações genéticas que ocorrem durante o tempo, a vida, ficaria mais forte após os 40, ele passaria a gene, então, de uma criança com o espectro autista. Que em algumas regiões dos Estados Unidos tem algumas cidades que são extremamente poluídas e as crianças nascem com muito autismo, que seriam influências ambientais. Tem vários estudos sobre isso. Questões ambientais, questão de alimentação e as questões genéticas. O ano passado foi levantado 134 genes que estão ligados ao espectro autista, ao transtorno. Então, hoje não se tem ainda certeza de onde está vindo, de onde vem isso, né? Mas tem sim, o grande fator, o 92, o último estudo que eu li, 92% genético, influenciados por questão ambiental e
cultural, hereditariedade, né? Então, o que tu me corrija? Por exemplo, Paulinha Marilei Sadios. Desculpem se eu não estou usando... Sem o espectro autista. Eu estou... Me corrijam os termos. Aí nasce o Eduardo. Mas provavelmente aqui, Dete, tem... veja só, eu sempre falo, Rubiele, Dete, eu sou advogado e pai de um menino que está no espectro autista, né? Tem essa condição de ser autista. Então, eu não sou estudioso do ponto de vista técnico, por isso que é importante a presença da Rubiele nesse debate. Eu sempre me debruço mais na experiência e nos direitos das pessoas com autismo e a organização. Mas eu me parece assim, eu tenho visto na AMA, às vezes o fulano que tem uma criança autista, o irmão tem também, certo? São na mesma família 3 irmãos, os 3 têm crianças autistas. Se pegar, e eu tento conversar, e aí é um problema dos familiares ter presente isso, eu tive no passado uma tia que foi internada no manicômio em Porto Alegre. Porque antigamente internavam como loucos. Aí tem agora, eu acho que não sei se é série sobre essa questão do Holocausto brasileiro, né, que acho que 80 mil pessoas que morreram lá em Minas Gerais, naquele manicômio, né? Então, internava-se todas essas pessoas. Isso também, e por isso que é importante o 2 de abril, né? Porque as pessoas vêm a público, é o direito delas estarem na comunidade, na sociedade, na família, frequentar a igreja, que isso há 20, 30 anos não se tinha, 15 anos, 20 anos, né? Eram escondidos. Então, aí eu vou para o lado da família da Marilei, tem lá um tio dela com esquizofrenia, certo? Com traços e tal. Me parece que sim, tem essa carga genética, só que claro que vai ter que ter mais estudos sobre isso. Aquilo que a Rubiele falava. Até aqui não é para ninguém. Tem muitas como antigamente, há muitos anos atrás, os primeiros que vinham falavam que era mais relacionado à gestação, à mãe, à rejeição da mãe. Então, tu falaste da mãe geladeira. A mãe geladeira. Conta pra gente como é que é essa expressão. A expressão é de que a culpa de haver o autismo estava na mãe que, sei lá, que não cuidou bem da gestação, né? Que não dá atenção, não transmite o amor necessário para a criança. Então veja só, que as coisas vão mudando. E vão mudando porque novos elementos vão surgindo, estudos vão surgindo, pesquisas vão surgindo. Mas isso vem justamente em função desses debates, de vir à luz, né? Dos problemas virem à luz, porque até então eram internados como loucos, porque depressão, esquizofrenia, deficiência autismo. intelectual, Isso. era quase todos. No Hospital São Pedro, hoje em Porto Alegre, ainda tem moradores, né, dessa leva que levavam tudo para lá. Na época da década de 90, eles fizeram um levantamento para buscar essas famílias, porque elas chegavam lá sem documentos e ficaram. Né? Então, você via no prontuário vinha oligofrenia, a idade aproximada a 23 anos. Nossa. Oligofrenia, hoje, na evolução desses DSMs, mais de uma. Era deficiência intelectual. Estão lá, deficiência intelectual. Pessoas ali que poderiam ser funcionais também, né? Mas ficaram lá, estão lá, não sei, né, se estão lá ainda, mas muitos deles até viram óbito, né? Morrer, enfim. Mas são moradores, infelizmente. Tu me passaste algumas informações do Eduardo no sentido de ele fazer os mesmos movimentos. Os rituais, né? Os rituais. E aí eu digo para vocês, o Eduardo é meu amigo de salão de beleza, tá? Porque o Eduardo vai no salão, lindo, né? No meu salão, que ele é muito lindo. E o dia que eu o conheci, ele estava pintando o cabelo de roxo, acho que era. Ele teve essas fases. Vermelho, não sei. Ele estava pintando uma cor e uma outra cor. Daí daqui a pouco ele saiu da cadeira da Adri lá e veio e me disse, eu amo você. Você me ama? E me deu um abraço bem... Sim. E ele é um lindo, né? E daí ele saiu lá para fora, e aí a Adri disse, eu vou pedir o Uber. E ele ficou lá fora. Eu digo, mas quem é esse rapaz? Jamais eu diria... Sim. Eu só estranhei, digo, meu Deus, né? Mas ele é assim... Ele é muito gostoso, afetivo. Pegajoso. A maioria das isso. Aliás, e as pessoas não se assustam com isso? Veja só, Dete, eu acho assim, sabe...
A gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes nesse mundo se fantasia muito e trazem... Alguém disse, você já assistiu a série Good Doctor? Eu disse, olha, eu acho interessante, porque mostra, sim, mas ao mesmo fantasia, tempo, né? mas ao mesmo tempo, aquilo, digamos que digamos, um lado mais romântico do autismo. Tá? Então, eu partiria do seguinte pressuposto. Neste mundo, autista ou não autistas, quantos chegam a ser um grande doutor, com a capacidade que tem? Pessoas, não estou falando aqui autistas ou não autistas, quantos chegam a ser um excepcional cantor, um excepcional pianista, regente, qualquer profissão? Quantos? Do mundo típico e das crianças com deficiência intelectual ou mental, tá certo? Então, aquele é um caso, quem sabe, de um autista que chegou a esse ponto. Mas nós, que não somos autistas, digamos, quantos de nós chegamos a esse ponto? Isso. Tá? Então, vamos trabalhar nessa leva, porque aqui embaixo nós temos autistas que se autoagridem, autistas que agridem família, que vão para a escola e não conseguem ficar, como e que não vão conseguir, entre aspas, ter a funcionalidade que outros autistas conseguem. O Eduardo, ele fala 5 idiomas, fala, mas veja só, não são todos os autistas que vão falar 5 idiomas. Sim. O Eduardo, com 12 anos, ele criava as leis de matemática dele, que, assim, se perdeu, nós perdemos isso. Leis de matemáticas do Eduardo, ele criou. E a gente levava para profissionais e olha, isso aqui realmente é diferenciado. Da onde é que é, eu não sei. Mas, assim, dentro da ingenuidade, a forma de organização deles é diferente. Ele estava... acho que no primeiro ano, então ele tinha dificuldade de acompanhar a sala de aula e a professora colocava um colchãozinho no final da sala, aqueles colchãozinhos almofadinhos, e aí fez uma operação matemática no quadro, 14 mais 14, e pedia para a turma, oi, quanto que é aquele negócio, professor, e tal. O Eduardo lá pelas tantas deitado, ela disse, achava que ele estava dormindo, ele respondeu mês de fevereiro. Não respondeu 28. Mês de fevereiro. Quantos dias tem em fevereiro? Não acredito. Certo? Então, a forma dele se organizar, né? Associação e tal. Então, o Eduardo... E aí, o seguinte, qual que é a funcionalidade? Tem toda essa capacidade, mas se nós fôssemos no restaurante, ele queria sentar naquela mesa. Naquele número de mesas. Eu algumas não sei. Fixações. Fixação. Eles entendem, tem uma lógica para sentar naquele local. Naquela né? mesa, naquele número de mesa. Isso. Tá certo? Entendi. Para eles tem uma lógica, né? Ir eu lembro que ele estudava numa escola aqui no centro, a gente fazia e tinha que seguir aquele roteiro. No mesmo trajeto. Senão desorganizava ele, desregulava. Por isso, Dete, aproveitando que existe esse cordão. Sim. Sabe? Porque quando crianças que não aparentam deficiência, tá certo? Eles não aparentam porque são as chamadas, eu não gosto do termo deficiência oculta, mas eu diria deficiência que não é identificável na aparência, que não aparenta, porque vendo o Eduardo, vendo a maioria dos autistas que não têm outras comorbidades, eles não aparentam serem pessoas com deficiência. Sim. E é esse o termo, são pessoas com deficiência. Por quê? Eles têm limitações em suas funções. Ele tem limitações. Então, esse cordão é exatamente o seguinte, se um autista chegar num espaço com muito barulho e ele se desorganizar, como o meu Eduardo com 15 anos se jogou naquela escada rolante na frente lá do shopping. Mentira. Com 15 anos ele se jogou, ele entrou em crise e tal. E aí você faz o quê, Dete? Senta com ele, tá certo? E aí todo mundo fica te olhando, quem não sabe. Eu ia te perguntar todo mundo sobre fica te olhando. isso. Como é que fica te julgando. Sim, tô tu nem aí, administra bem e ele não absorve. Não, para ele ele não tem. absorve. Eu acho que ele não tinha dimensão disso. Agora foi lançado e esse cordão aqui, cordão maravilhoso. Se ele tiver, as pessoas né? vão olhar o que está com um cordão diferente. Por quê? Por que ele está com estereotipia? Por que ele sai correndo para frente e para trás com 25 anos? Ele está parado na frente de um restaurante. Isso, muitos autistas acontece isso. Tem movimentos se repetem. repetitivos, que agita as mãos. Hoje de manhã eu participava de uma reunião da Ordem dos Advogados do Brasil e tinha um autista participando. E lá pelas tantas, ele estava só com a câmera, ele... Aí eu disse, olha, é o Eduardo lá, menino. Tá. Paulinho, esse cordão eu achei fantástico. Sim. Tem Lindo, um quebra-cabeças, né? Sim, e o girassol. E o girassol. Tá. Tu acha que isso... porque estamos lidando com um ser humano, então, de todos os tipos, né? Tu acha que isso também... Tu não acha que isso também pode afastar quando, por exemplo, a pessoa que tem preconceito e tal, ela vê o cordão, ela não vai chegar perto justamente por não entender, por não conhecer do assunto?
Eu acho que isso vai ajudar os familiares, e não só isso, tá? Os autistas, eles não têm muita noção, às vezes, do perigo, tá? Eu digo assim, pela experiência que eu tenho do Eduardo, de Isso sair para a rua, de fugir. A que alguém faça como já me ligaram 10 horas da noite que o Eduardo estava lá no bairro Bela Vista, passando de casa em casa e pedindo para dormir lá. Isso não é 17, 18 anos. Sabe? Porque ele queria um quarto, ver se tinha um quarto lá. Então, se ele está com esse cordão, se ele está com essa carteirinha, nem todos vão saber, mas a pessoa olhando, mas olha, isso aí, por que ele é? Que ele tá assim. Veja só, esse cordão representa alguma coisa. Disso vem a divulgação e as pessoas vão entendendo e aprendendo. Paulinho, ele tem algum momento assim de ficar bravo? O Eduardo, raramente, eu vejo ele triste, muito raramente. Ele, claro, ele fica agitado muitas vezes, assim como nós ficamos. Mas de ficar nervoso... A diferença nossa, sempre que eu falo, Dete, é de que nós estamos aqui numa sala que eu estou recebendo muitos estímulos de luz, de movimento, barulhos. Alguém se mexeu lá atrás e eu escutei um rangido de cadeira. Eu estou com o meu celular ligado, ele não para de receber zap e treme e tal. Eu estou conseguindo manter meu nível de concentração de diálogo com vocês. Isso para o autista, essas questões todas, às vezes, eles não conseguem se organizar, filtrar... E para manter, digamos como assim, tu falaste, aí que vem as crises. Eles têm a sua forma de organização. Né? E essas questões sensoriais, elas são extremamente importantes. Tudo entra, sem a gente perceber, é automático. Questões sensoriais, audição, visão, paladar, o calor, né, o movimento, entra e o cérebro precisa associar isso e filtrar. Para quê? Para a gente se manter atento, focado. Então, por exemplo, você vai num shopping. Quando você entra lá, você fica lá 1 hora. Não parece que você sai de lá esgotadíssima? Nossa, esgotadíssima. Por quê? Porque é muita informação. Cheiros, de cada loja que você passa tem um cheiro, né? A luminosidade, o barulho, o movimento das pessoas. Você vai com os netos, é a preocupação que tu tem que segurar. Isso. O cheiro, a audição, o barulho, né? E aí você fica esgotada. Então, no espectro autista é mais ou menos isso. Assim, é muita informação e o cérebro não dá conta de processar. E aí, muitas vezes, eles se desorganizam. E como que é essa desorganização? É alteração comportamental. Então, eles ficam agitados, às vezes se jogam ao chão, gritam, se mutilam. Muitas vezes se mordem ou não se morde o outro, né? Então, essas reações. Então, cada um, por isso espectro, cada um... Nós temos lá alguns comportamentos e sintomas que precisam existir para você estar dentro do espectro, estar no espectro, né? Desculpa a palavra. E elas são variáveis. Alguns vão ser mais intensos nessas alterações sensoriais, outros mais intensos na linguagem, outros mais intensos na interação social, que não pode não acontecer ou ter muita dificuldade. Eu posso sim ter um espectro autista, uma criança de uma certa forma bastante sociável, né? Sim. E eu posso ter um extremamente agressivo. Entende? Então, essa variação. Então, se você conhecer 10 autistas, um é diferente do outro. Nenhum vai ser com as mesmas características. E a questão da capacidade cognitiva também. Né? Nós temos 70% deles com deficiência intelectual. E uma porcentagem menor, né, que é similar ao que a gente foi citado aqui, que é com uma inteligência muito acima, uma memória extraordinária, muitas vezes. Olha, falar 5 línguas não é para qualquer um, né? E pelo que eu entendi, ele tem uma extrema facilidade com números, cálculos. Né? Ele tem uma boa memorização. Ele é um amado. Mas a gente tem aí crianças, muitas vezes, no espectro autista, por isso que eu falo lá, voltando lá atrás, o Good Doctor, né? Porque nós temos mães que o filho sequer fala, né? Ele se comunica das formas dele, mas é não verbal. Então, aí você tem o Eduardo, que é extremamente falante hoje, mas ele não era, ele foi muito estimulado. Isso que eu ia dizer, vem ele do não estímulo, era. né? Vem da estimulação. Eu acho que mesmo sem a gente saber que o Eduardo estava no espectro autista, e aí que entra uma questão, aproveitando,
quando os pais... assim, é meio que um médico dando uma notícia para alguém. O médico, geralmente, ele não fica passando a mão na cabeça. Ele diz o que é, para ser bem realista, né? Hoje eu recebi uma mãe no escritório, tá certo? E que ela me relatando e tal, e a criança, o autista, estava acamada. Quer dizer, acamada não saía da cama. Eu disse, mas a senhora está tratando ela de depressão? Porque provavelmente ela está num passo de depressão, né? Porque vem associado, né? Porque aí, dependendo dos adolescentes, eles vão se reconhecendo, não conseguem manter o nível de relação com os demais da mesma idade. Isso já começa ali pelos, sabe, festinha de aniversário, que às vezes a tua criança não é convidada, sabe? Festinha dos aluninhos que resolve depois da escola ir numa pastelaria, na Pasteca, e você vai lá com o teu filho e encontra toda a turminha dele. Tu é antigo. Não se faça, né, Dete? Não se faça, não nos façamos somos aqui, antigos. Né? Aí você bom, chega, né? Lá na Pasteca, tá toda a turminha dele depois da aula, e nós chegamos com ele e ele não estava. Tá? Ele não foi, sabe? E eles percebem. O nível de interesse deles. Então essa mãe veio hoje, trouxe, e aí eu digo, mãe, a senhora tem que ir atrás, a senhora vai ter que procurar um médico psiquiatra, porque possivelmente ela esteja numa situação já de depressão, né? Porque tem 17, 18 anos, passou toda essa fase que a gente sabe. E aí não tem amigos da mesma idade, não sai para curtir balada, não sai para ir num show, não sai para... Sabe, vai se isolando, esse é o problema, sabe? E aí, então, é isso que a Rubielli nos fala, né? Todos eles, apesar que eu tenho um dito de que eles mudam de endereço, tá? Mas assim, porque em regra, quando a gente reúne com os pais, e a AMA foi fundada nesse aspecto, e a Rubielli tem um papel fundamental na formação da AMA, a gente sentava para discutir. Então tem muitos traços comuns. Umas que ficam mais exacerbados para alguns, outro menos. O que, por exemplo, a seletividade alimentar do meu filho talvez não seja o problema da outra, mas tem menor ou maior grau. Fora do autismo, assim, quanto mais... Sim. Isso aí mesmo. Você tem, né? Tem vários... Então, a aceitação, ela é necessária. Então, muitas vezes, Dete, os pais, as mães, os familiares não querem aceitar. E não aceitar... Você está, digamos assim... Inibindo, talvez. E está levando a criança para uma situação de que ela não vai conseguir ter o tratamento adequado no tempo correto, e ela não vai ser estimulada, e quem sabe uma criança não verbal hoje pode ser uma criança verbal no futuro. Inibindo os estímulos que podem ser. Quanto antes, melhor. Sim, né? existe. Eu imagino que dentro de uma normalidade vem a partir dos estímulos, né? Quanto antes, melhor. Eles vão sempre ficar assim, eles vão ter sempre essa fase. Já vamos falar da AMA, não vamos esquecer, por favor. Sim. Assim, ó, ele sempre vai ter isso, tipo, eu falando a loja do microfone, super inteligente, digamos, né, que está lá em cima com todas as suas formas de chegar lá em cima, como chegou no 28 de fevereiro, e sempre vai ser uma criança, quer dizer, esses dois seres estarão sempre habitando dentro de um autista, ou ele vai evoluindo? Não, vão evoluindo também, como todo é o seu desenvolvimento. Vai muito influenciar, é muito influenciado pelo meio cultural e familiar que está inserido, né? Por exemplo, o Dudu é um menino que sempre foi muito bem estimulado, né? Então, a probabilidade disso se manter. Quando a gente fala assim, quanto antes iniciar estímulos melhor, é por causa da plasticidade cerebral. Nós temos do 0 aos 3 aninhos uma fase extremamente importante do desenvolvimento do cérebro, que a gente chama de fase ouro, que é a primeira infância do desenvolvimento, né? Então, por exemplo, eu tenho lá um bebezinho que com 9 meses não olha, não interage, aquele bebê mais apático, que você, né? O que a gente faz quando o bebê vem? Ai, que fofinho, vem no colo, bate palminha, responde. E aquele bebê apático que você tenta de todas as formas e ele não interage. Opa, sinalzão de alerta. E aí, então, começam os estímulos. Mesmo que você não tenha o diagnóstico, o ideal é buscar esses estímulos. Com quem? Com fono, principalmente, terapia ocupacional, né? A escola é essencial também para essa interação acontecer. Então, o que você vai oportunizar? Estímulos cognitivos, pedagógicos, estímulos da linguagem, para que esse cérebro
comece a criar redes neuronais para aprendizagem. Se você deixa esse bebê inerte em casa, sem estímulo, sem socialização, ele não vai desenvolver tão bem quanto poderia, né? Então, é por isso que eu digo, onde ele está inserido. Qualquer criança, se você deixar ele num ambiente, né, sem estímulo, sem cultura, ele não vai desenvolver o que precisaria, né? Então, o ambiente ele é essencial. O estímulo precoce, que a gente falava precoce, ele é essencial. Vem da aceitação dos pais, né? Também. Porque eu acho que passa por aí, por uma aceitação dos pais. É uma frase muito comum que a gente escuta, assim, não, eu também fui assim. Até os 4 anos eu não falei. E querer esconder um problema que está posto, né? E realmente pode não ter falado, mas hoje, quanto antes você estimular, ele pode vir. Eu sempre falo para os pais, olha, você tem a oportunidade hoje de oportunizar para sua filha, para o seu filho, diferença, né? A diferença. Então, vamos estimular. Não importa o diagnóstico tão cedo assim. Importa você estimular. Às vezes, o que acontece? A criança vem com 1 aninho e meio, 2. Suspeita do espectro. Você encaminha para fono, para TO. Em 6 meses, aquela criança desponta. Era espectro autista? Provavelmente não. Porque foi muito rápida a evolução. Isso é uma das análises que é feita também. Às vezes, o que está acontecendo? Os pais estão fornecendo celular com um bebezinho de 6, 7, 8 meses. E aí, aquela área sensorial e motora que a gente está falando lá, de pegar, de tocar, de sentir que é duro ou mole, frio, quente, gelado, doce. Não acontece. Não está acontecendo. No tempo certo. Tu entende? Então, está omitindo... Não está sendo permitido essa criança desenvolver. E aí, o que ele vai fazer? Se ele está lá com outro bebê, ou o titio vem lá brincar, ele quer o celular. Exato. Né? O estímulo está ali, né? Isso. Tem crianças hoje, gente, parece loucura, mas tem crianças hoje, bebês de 9 meses, que ficam mais de 4 horas na frente de telas. Não é verdade? É verdade. Sem interação. É verdade. E se já é autista... Que tem dos sintomas do autismo é a não interação social, aí você isola ele em celulares ou telas ou o que quer que seja, você não proporciona que ele interaja com, enfim, aí você vai colocá-lo numa situação grave, inclusive vai se tornando mais rígido esses comportamentos, né? Vai se tornando mais rígido a ponto de repente ele ter muita dificuldade de interagir quando for para uma escola, por exemplo. Sim. Para ter uma ideia, a Sociedade Brasileira de Pediatria fez o ano passado, retrasado, uma estimativa assim, de umas sugestões de tempo de telas para cada criança, né? Para a faixa etária. De 0 a 3 anos, vocês acham que eles estipularam quanto tempo de telas? 0 a 3? Para mim não seria nenhum. Para mim? 0 horas. Né? Não tem sentido, e aí, a partir né? disso, então, uma criança de 8, 9 anos, 2 horas, 2 horas e meia. Entende? Por que eles fizeram isso? Por causa desses estímulos que está sendo privada a criança, entende? Mas, claro, hoje em dia, quem que não dá telas para as crianças, para os bebês? Todo mundo dá. Mas o problema é que está em excesso. Dizer, o meu amigo Paulo Machado tem que colocar o remédio na caixa d'água, né? Porque tem que trazer de cima para baixo esse negócio. Tu me falaste de espectro do autismo no adulto. Quer dizer que eu, do alto dos meus 64, não querer ouvir música alta pode ser... Não. O que acontece? Pode ser um sinal. Não. O que acontece? Para eu dizer que, né, para dizermos que uma pessoa é do espectro, ou seja, qualquer outro transtorno do desenvolvimento, ou até transtornos psiquiátricos, eu tenho que ter um conjunto de sintomas. Tá, mas o diagnóstico acontece só na fase adulta? Não na fase adulta. Hoje, felizmente, a grande maioria é na infância. Bom. Mas hoje nós temos adultos, inclusive de 60 e poucos anos. No último congresso que eu fui... Não é uma indireta para ti. Não é uma indireta para ti. Não, olha só. Em julho do ano passado, nós fomos para um congresso BRAIN, que se chama... É um congresso internacional. Foi em Florianópolis, agora esse ano vai ser no Rio de Janeiro. E teve uma mesa redonda sobre o espectro autista. E um psiquiatra... trouxe sim o caso de uma mulher e ela não foi no congresso, mas trouxeram um vídeo dela falando do sofrimento dela a vida toda, inclusive internamentos em hospitais psiquiátricos, porque elas... Então, meu bem, isso que eu te perguntei, ela foi diagnosticada só 60 depois de adulta, se eu não me engano, a louca, depressiva, maniática, isso, 62 anos de diagnóstico dela.
E ele trouxe esse caso para o Congresso. Claro, porque hoje tem mais informações. Claro. E o teu programa contribui nesse sentido. Que bom. Você entende? Porque, inclusive, ano passado, o lema da ONU, ano passado, era mais informações, menos preconceito. Porque a partir do momento em que as pessoas luta, né? ficam informadas do que está acontecendo, as pessoas também desenvolvem a empatia, até porque buscam o desconhecido entender dá uma e tal, né? insegurança, né? Porque é tipo assim, às vezes posta um vídeo de pessoas correndo nuas na rua, tá? Não, a não ser aqueles que fazem aposta. Eu disse, gente, respeita, provavelmente algum transtorno mental aí. Mesmo. Tá certo? Sim, Aí todo mundo, tá entendendo? É um transtorno mental. A não ser que tem pessoas que fazem, de repente, uma aposta e querem mesmo, de repente, viralizar, não. Mas tem pessoas que fazem isso mesmo, tá certo? Porque deve estar sofrendo, outra porque não veem problema nenhum em sair nus. Sim. Porque Essa para eles percepção, aquilo não, né? eles não têm essa percepção. Assim como o Eduardo, já falando isso com 12 anos, ele saía do banheiro nu. E a gente tinha que vir, voltar, conversar, explicar e tal. Porque ele não tem e tem censura. coisas que eu preciso. Aí que Exatamente, ele não tem censura. É um menino de 12 anos já se formando um homem fisicamente, mas a idade dele é de criança. Exato, sem ele censura. tem alguns comportamentos, como hoje ele tem 25 anos, mas ele tem muitos comportamentos infantilizados. Eu gravei um vídeo com ele em que ele vai fazer aniversário eu vi. nesta quarta-feira, né, dia 3 de abril, que é o dia do aniversário dele, e ele escolheu um tema, que é a festa espacial. E aí ele construiu uma lógica do que é festa de tema infantil, o que é festa de tema adulto, disse o que pode, o que não pode. Então é o seguinte, por quê? Ele quer ainda ter festa com temas, que é uma festa eminentemente infantil, mas ao mesmo tempo ele construiu. Quer ser um menino, mas aqui ele tem uma explicação muito bem baseada em fatos e argumentos, mas tem uma ideia infantilizada, certo? Então isso é muito comum mesmo naquelas pessoas com capacidade cognitiva. Eu não acredito que o Eduardo seja altas habilidades ou superdotado. Muito embora tenha um diagnóstico e tal. Não acredito porque... Mas, enfim, isso não está em debate. Mas veja que mesmo nessas pessoas com capacidade cognitiva elevada, eles têm dificuldades em sair daqueles sintomas do espectro autista, percebe? Então, mas aqui eu iria além, sabe? Eles não veem maldade em nada. É isso que eu não digo. Tem maldade. A falta de censura é a falta da maldade. Não tem maldade. Malícia. Então tem dificuldade de compreender certas coisas. Eu tô no carro, conversando com o mano mais novo, e ele estava num dia difícil, aquela discussão de pai e filho e tal. Eu disse, você é um porre, meu filho. Lá pelas tantas, e o Dudu, pai, mas ele não bebeu hoje. Ele relacionou o porre com a bebida, você me entende? Que é uma dificuldade, é a questão da literalidade. Então eles não veem maldade, sabe? Eles não veem maldade. Como o outro dia ele saiu 2 horas da manhã de casa e arrumou R$20 que eu deixei lá por cima e veio para o centro da cidade arrumar alguém que fizesse que emitisse R$20 para ele no Pix, e ele entregava os R$20 para a pessoa, porque daí ele podia gastar no banco, que ele abriu conta num banco, que eu nem sei, que é esses bancos virtual e tal e tal. Mentira. Então ele tem uma capacidade formidável de ir, abrir conta, fazer tudo que tem que se fazer, com a capacidade, mas sai 2 horas da manhã de casa, sabe? Com R$20 no bolso para encontrar alguém na rua, diz assim, eu te dou os 20, você me dá um Pix, que daí eu tenho dinheiro no banco que eu posso comprar não sei o quê. Então você veja mesmo nas pessoas... porque podia ter feito a mesma operação em casa. Sim, né? claro. Foi para a rua porque, Sim. né, então são coisas que, quanto mais informação... E aí vem esses diagnósticos tardios, que é muito comum. Tem muita então, gente a gente adulta. falando em diagnóstico agora, nós temos aqui em Chapecó mais ou menos um número estimado em 2000, por aí. Esse é um chutômetro, Onde que entra a AMA nessa história? Eu quero que tu me diga. Nós temos muitas dificuldades de firmar números, porque ainda as políticas públicas não estão integradas, tá certo? Banco de dados, O que nós temos
e a Rubiele pode falar melhor, estatísticas norte-americanas de uma pessoa para cada 46, o último, pelo menos acho que é 44, isso, né, Roberto? 44, o último que ele era 44. Então, veja só, se nós transportarmos... a aumentar. Que está no espectro... se pegar esse mesmo instituto, ele já vem aumentando. Já tem muito, então, significativamente. Se pegar essa pesquisa norte-americana, esse instituto, enfim... Se jogar para a nossa realidade, você tem uma noção de quantas pessoas tem. O que eu posso dizer é que nós temos um grupo de WhatsApp na AMA de 700 pessoas. Quem é que fica num grupo de WhatsApp com 700 pessoas, Beth? Quem precisa de informação. Quem precisa de informação é pai de marinheiro de primeira viagem, que lá vai ter alguém que vai indicar um neuropsicólogo, um médico, um desfraude, o que vai fazer na seletividade alimentar, o que vai fazer quando está com autoagressividade, o que vai fazer... Sabe? Lá tem N questões no grupo do WhatsApp. Um pai e uma mãe sempre ajudam. Né? Então, hoje na rede pública municipal, os dados oficiais, pessoas diagnosticadas, 550. Mas eu diria para ti que tem centenas de crianças sem diagnóstico que estão na rede pública, que estão lá na área da saúde aguardando. Hoje uma fila de 700 pessoas para ser atendido por um neurologista e a partir disso, o que aí é um outro problema, eu acho que não tem que ser só neurologista, eu tenho certeza que a Rubiele tem capacidade muito maior do que muitos médicos neurologistas, porque a Rubiele estudou. Sim. A Rubiele conhece, a Rubiele é especialista na área. Para quem aí chegou você agora e vai rever depois, a Rubiele é neuropsicóloga. Mas aí você vai pegar um médico neurologista que nunca teve contato com o tema, que nunca estudou com o tema, sei lá, de repente passou numa aula, alguma coisa, você vai sentar com ele, ele vai dizer, tá entendendo? Aí você senta com a Rubiele, por isso que é o problema do chamado ato médico, nós não resolvemos. Então, hoje, eu acredito o seguinte, isso que eu tenho dito para a rede pública de saúde, para a secretaria, para o prefeito, a gente dialoga muito isso. Não é só médico neurologista. Por quê? Em muitos casos, os médicos neurologistas recorrem a quem? Nem é caso. Não, eles recorrem a fono, a terapeuta ocupacional e a neuropsicóloga. Recorrem a esses profissionais. Esse diagnóstico, ele deve ser multidisciplinar, né? Mas legalmente o médico precisa dar o seu diagnóstico, né? E aonde entra a AMA nesse caso? A AMA, quando nós... veja só, o primeiro pai que me procurou era o Paulo Zamboni. Eu acho que era paciente, o filho era paciente. E aí que a Rubiele tinha sugerido. Eu acho que a Rubiele, não sei se ela sabe, mas ela é mãe da AMA, então pronto. E aí, a partir disso, a gente reuniu o quê? 7, 8 pais, alguns profissionais. A primeira macarronada da AMA, a Rubiele estava na cozinha de toquinha, preparando, ajudando. Assim eu lembro disso. É assim mesmo. E nós éramos um grupo pequeno, porque nós tínhamos muitas dificuldades de políticas públicas, né? Seja em todos os campos, assistência social, saúde, educação, em todos os campos. Então, nos reunimos pensando exatamente isso, buscar a conscientização, a divulgação do tema, mas também bater na porta da Secretaria de Saúde e tal, porque nem o prefeito, nem o secretário de saúde, nem as autoridades sabem o que é o autismo. Sim. Não sabia, hoje sabe. Sim, hoje sabe que dia 10 agora nós vamos inaugurar a nossa sede. Então a AMA surgiu nesse sentido. E inicialmente, Dete, nós nos reunimos assim, tipo rodas de conversa para um ajudar o outro. Com os pais de exatamente. Pais, profissionais, muitas palestras também, né? Mas eu acho que a partir disso... né, Paulinho, eu acho que a partir disso, né? A partir disso, vem também para o poder público, vem também para isso uma necessidade que não dão conta de fazer. Isso. E que agora, com divulgação, e aí todo mundo foca, fica preocupado, que eu digo, foca naquilo para tentar resolver numa união, né? Numa união de esforços, porque vocês têm um trabalho fundamental de divulgação. Eu acho que é importante demais. Orientação, sabe? Orientação. Paizinho chega lá, mãezinha diz assim, o que eu faço? Isso. Primeiro vai na unidade básica de saúde, o pediatra vai encaminhar, porta de entrada, CISREG, né? Saúde, né? Vai encaminhar para um neurologista possivelmente, e o neurologista vai pedir o apoio de equipes multidisciplinares.
esse é o caminho, digamos assim. E né? a AMA em si, agora vai ter a inauguração, ela vai oferecer algum serviço? Só orientações? Depois de 10 anos da sua fundação, a partir desse ano, a gente começa a oferecer serviços de forma direta. Estamos conveniando com a Fundação Catarinense de Educação Especial, que é um órgão do governo estadual que cuida das políticas das pessoas com deficiência, não só autismo, Down, todas as demais deficiências. Vamos conveniar e vamos fazer um trabalho, neste momento, voltado à questão da educação. Tá certo? Porque a gente pode buscar a estimulação desde o prezinho, desde a creche, o prezinho. Então, se os professores, que muitas vezes ficam 4 horas, 8 horas com as crianças, estiverem capacitados, formados, com informações, o que acontece? Eles podem estar orientando lá já os familiares, porque quem primeiramente me falou que o Eduardo se diferenciava das demais crianças foi uma professora lá na escolinha, lá no pré, lá quando ele tinha 5, 6 anos. Ela disse, ela que percebeu. Ela que alertou, claro, porque ela chamava e dizia, olha, ele não tem o mesmo nível de desenvolvimento que as demais, quer dizer, ou seja, não se desenvolve como as demais crianças, aquilo que a gente chama de padrão, né? Sim. Então, a gente vai oferecer serviço de estimulação precoce na área de educação, tá? De 0 a 6 anos, contribuindo para quê, Dete? Para que a gente possa construir uma política pública de forma multissetorial, educação, saúde, principalmente, que eles se conversem entre si, a gente quer contribuir nesse sentido, para que essas informações, quando tu me pergunta quantos tem, é que a saúde tem lá o seu cadastro e a educação tem o seu. Sim. Não batem as informações, eles precisam conversar. Mas isso com o tempo, né? Sim. Não estou aqui criticando, eu estou aqui sugerindo, é diferente, tá? E aí a gente começa a contribuir nessa identificação e, se possível, na estimulação logo cedo. Aquilo que a Rubiele falou antes. Não precisamos nós fechar diagnóstico, mas se a criança tem atraso no desenvolvimento, nós precisamos estimular. Seja autista ou não autista, qualquer tipo de deficiência intelectual, mental, você precisa estimular. Tem um atraso identificado, estimulação. É o ideal. Porque aí, como eu falei antes, assim, a questão, até os 3 aninhos, é a idade de ouro da criança. É ali que vai se... É como se fosse um terreno que você vai construir uma casa, um prédio, né? Você tem que planear, fazer a estrutura muito firme para poder sustentar depois. A do 0 aos 3 é isso. Rubiele, é verdade que procede essa informação, que é tudo que se desenvolve, incluindo o cérebro, até os 7 anos, tudo que a criança tem que aprender seria a base, a fundação dela? É a base, seria até os 7 anos? Não, enfim, há controvérsias. No meu tempo era. Mas o que acontece? É a base de redes neuronais. Após isso, o que você vai só ampliar essa rede daquela aprendizagem, né? Tudo que você sabe fazer, se você sabe falar inglês, sabe crochetar, sabe fazer tricô, que eu não sei fazer, no teu cérebro tem uma rede neuronal do tricô, da habilidade motora, executiva ali que você sabe. Por isso que a gente não esquece nunca. Isso mesmo. Tu entende? O meu cérebro não tem. Então, o teu cérebro e o meu são funcionalmente diferentes. Anatomicamente iguais. Estimulados de forma diferente. Tem uma rede neuronal lá que você sabe talvez até tricotar olhando uma TV. Sim. E eu tenho que ficar lá, laçando, porque eu não sei fazer, entende? Então, isso é a base. Se eu tivesse tido uma base lá na minha infância, talvez hoje eu pegaria muito mais fácil. Entendi. Como eu nunca tive, né? Se eu não tenho aquela rede pronta ali. E não tem idade para iniciar esses estímulos? Na infância, quanto antes você tiver esses estímulos, Esse quanto antes é quanto? No espectro autista, na primeira infância, é essencial. Não que depois ela não vá criar, mas de uma forma um pouco mais lenta, que se fosse no início, entende? Tu sabe que agora eu fiz uma relação, porque a gente tem a Associação Beneficente a Recomeço, e eu costumo dizer que a nossa mascote é a Yasmin. Há um ano atrás, a gente estamos fazendo aniversário de 1 ano agora na Recomeço, ela tinha traqueostomia desse tamanhão, né? E daí a avó levava a cadeira, levava a bebê, a mãe levava o motor e o mano levava o cilindro. Ou vice-versa, enfim, cada um fazia a sua parte. Então, a Recomeço doou uma cadeira para a Yasmin, onde foi adaptada, e aí esses equipamentos todos vão para a cadeira. E a Yasmin, hoje uma pessoa só leva ela. Da cadeira, ela já está indo para o andador.
Isso tudo veio dos estímulos. Então, isso mesmo. assim como o estímulo físico, o cérebro... O cérebro também é assim. Da mesma São forma, redes vai receber neuronais as daquele informações. aprendizado. Como foi falado Dá antes, para né? recuperar. Agora eu vou fazer uma consulta, dá licença. Recupera? Conforme se você vai estimulando, sim. Por exemplo, uma pessoa... Tudo é variável. Tudo é variável. No adulto, a gente fala de reserva cognitiva. E as faltas de memória? É outro programa, outro podcast que a gente tem que fazer. E as faltas de memória? Vai depender muito da tua reserva cognitiva ao longo da tua vida. Mas recupera? Pode Faz recuperar. Uma caixinha ou não? Não é 100% que pode, mas a grande maioria Olha, mas que recupera. animador. Conforme a rede, conforme essa reserva cognitiva, todos esses estímulos, entende? Então, se você é uma boa leitora, se você faz atividade física, tudo isso, desses estímulos do meio cultural, tudo isso é favorável ou não. Tem que fazer atividade física. Com certeza, com certeza. Eu falo com dor no coração porque eu não sou muito fã também, mas tem que fazer. Tem que fazer porque isso hoje já se sabe, tem estudos que provam que a maior recuperação, inclusive de idosos, que né, vamos falar Assim. mas vai lá na praça jogar um dominozinho. É ótimo, sim, mas tem que fazer atividade física. Tem que caminhar antes. Porque isso também vai trabalhar e vai oportunizar reservas. A gente já está fazendo outro podcast. Ruby, eu queria que tu dissesse assim, desse uma informação realmente para alguma mãezinha ou pais, enfim, pais que estejam numa dúvida, assim, o que eu faço a partir de agora? A doutora Rubielli está falando, eu estou percebendo algumas coisas, algumas modificações. Qual é o primeiro passo? Então, o primeiro passo no bebê, vamos falar do bebê até 1 aninho, é procurar o pediatra e conversar com o pediatra. O pediatra vai orientar e vai encaminhar para redes, para profissionais. Por exemplo, principalmente fono. O que é o principal hoje? Fono, terapia ocupacional. Geralmente são esses dois profissionais e é essa estimulação essencial que nós temos nas escolas especiais e agora, felizmente, teremos também na AMA. Então, é o essencial, a estimulação motora, linguagem, cognitiva e social, né, no bebê. São 4 áreas que caminham juntas e que precisam ser estimuladas. E aí você vai avaliando conforme essa evolução vai acontecendo. Tá? Então, no espectro autista, a gente vê isso acontecer de uma forma um pouco mais lenta. Progressiva, numa reta, né, no gráfico, progressiva, mas um pouco mais lenta. Geralmente, quando não é de espectro, isso é mais rápido. Então, isso também é um parâmetro de comparação que faz a gente pôr na balança, assim, olha, tem probabilidades, é maior ou menor. Mas o que, independente, assim, acho que não tem que se preocupar em diagnóstico até os 3 anos. Sim. É se preocupar em estimular. E aí, como o Paulinho falou lá no início da nossa conversa, o Dudu não falava, mas estava ali tudo armazenado, né? Quando foi, estava tudo ali, nossa, realmente, é isso, vai sendo armazenado. Agora, se você não estimular, sim, vai arquivar, vai ficar o quê? Tem que começar cedinho. Pensando lá dos estímulos de dar celular, enfim. Paulinho, para pais que se descobrem com um ser tão lindo e tão especial como uma criança com espectro autista, o que você diz, então, para esses pais? No momento que descobre, como é a tua vida com ele, dessa forma? Eu acho assim, Dete, aceitar, eu diria, de imediato, tá certo? Porque, do ponto de vista da concepção de um filho, nós queremos, digamos, sonhamos que tem essa fase de desenvolvimento, isso vai, e chegar um momento que vão para o mundo, né? E o autismo já é um pouco diferente, né? Então a gente percebe disso, né? Eu tenho um filho com 21 anos que não é autista, que já mais fica na casa da namorada do que em casa. O Eduardo viaja com a gente até hoje para tudo que é lugar, é um menino fantástico. Aceitar, tá certo? E buscar apoio, profissional principalmente. A AMA, ela é uma espécie de uma rede de apoio em situações de que os pais se conversam e é muito próprio assim, disse, olha, eu não estou sozinho, eu não estou sozinha. A AMA é um pouco isso, né? A gente tenta trazer para a AMA todas aquelas pessoas que têm filhos com diagnóstico ou não, ou estão em fase de estudos, não, em fase de consulta, de verificar e tal. Ter essa rede de apoio é muito importante. E assim, se torna a vida muito mais fácil,
tá? Porque quando, às vezes, os próprios familiares, que criança mal educada, que criança birrenta, que criança não sei o quê, sem limites e tal, as pessoas vão percebendo de que, sabe? E a gente vai aprendendo. Aí eu vou sabendo por que o Eduardo não abraçava meu pai, né? Porque meu pai tinha um suor mais forte, tá certo? Por que o Eduardo só começou a me abraçar aos 12, 13 anos? Porque ele tinha hipersensibilidade, tá certo? Por que o Eduardo não se alimentava e ficava um mês comendo pipoca, um mês comendo pão com margarina, 2 meses e tal? Porque ele tinha hipersensibilidade olfativa, sabe? Paladar, tudo isso. Aí, quando acontece isso com os filhos, aí, vamos lá, eu trago uma experiência pessoal, em que o meu pai, eu detestava feijão na infância, meu pai botava a goela abaixo. Tocava, fazendo. Provavelmente, veja só, alguma coisa, mas é aquilo que a Rubiele fala, não é um sintoma que vai te determinar. Som alto eu também não gosto, mas não é isso que vai te determinar autista ou não autista, sabe? Eu tenho uma acuidade auditiva melhor. São várias situações. Mas aí você vai perceber, pai, mãe, veja só, você sabe o que está acontecendo. Você sabe como é que você tem que lidar com essa criança. Que é diferente. Eles são diferentes, o tratamento tem que ser diferente. Então, isso ajuda, isso nos acalma. Conhecimento. Sabe? Então, a palavra nos facilita. seria Aceitação. A primeiro momento, aceitação, sabe? Não se apavorar. E lutar pelo filho. Lutar e ir atrás. Buscar, sabe? E aí mostrar para a família. Lutar pelo filho é mostrar para a família que o teu filho não é birrento, sem limites, que ele é autista. E que ele tem isso próprio do autismo. São os sintomas do autismo. É a forma que ele se organiza. Então, acho que eu diria isso para os familiares. Sabe? Como nós temos nossos filhos não autistas que às vezes nos preocupa que chego tarde em casa, é uma preocupação diferente, sabe? Com o Eduardo, a gente vai ter preocupações diferentes. Então é isso. Com alguns cuidados especiais. Claro, com certeza. Paulinho, eu te agradeço. Isso bem rapidinho, assim. O cuidado que os pais têm que ter também, é delicado isso falar, mas o autismo ele não tem cura. E os pais buscam, assim, as famílias, não, mas o que acontece? Ele é um transtorno do desenvolvimento. Então, quando eu tenho um transtorno do desenvolvimento, eu nasci com isso. Eu não vou ter cura. Eu vou amenizar os sintomas ao longo da vida e eu vou ter isso sempre, né? Então, por isso o estímulo é essencial logo, desde bebezinho. Quanto antes, esse cérebro vai se estruturando de forma diferente, vai conectando, né? Para que isso evolua. Então, às vezes, se você vai para a internet, tem coisas terríveis, né, prometendo cura. Então, cuidado também. Não existe cura. Não. O Paulinho estava falando, é um transtorno. Cuidado do seu filho, como a gente cuida sempre, independente de estarem conosco ou não. Ele ameniza mas eu tenho a impressão que ele vai ser o parceirinho. Essa criança vai ser o seu parceiro para o resto da vida. Então, provável que sim. Como o Paulinho fala, assim, é buscar conhecimento. Porque daí você não vai cair em lorautas da internet que promete isso, que promete aquilo. E por favor, né, gente? A internet... cuidado com algumas informações, porque tem coisas terríveis, que prometem coisas que não é real. A pessoa já está meio desestruturada, isso, com receio, quando a gente está abalada emocionalmente, a gente, eu vou tentar, né? Então, nós cuidado temos que voltar onde a acessar. falar sobre isso. Voltem, sempre que necessário. Vamos falar depois de tudo instalado, vocês vêm dizer pra gente como está isso. E nós sonho temos realizado. pautas Início de um sonho, né? Início de um sonho. Que bacana. É bom, né, realizar esses sonhos. Eu te agradeço. Obrigada, vocês eu que agradeço. viram os contatos aqui, que entre em contato com a Ama, entre em contato com o Paulinho. Segue o Paulinho para ver o Eduardo lá nos vídeos dele. A doutora também, qualquer dúvida, chama no direct, que ela com certeza vai atender. E felizmente, Dete, temos várias profissionais ótimas em Chapecó. Sim. Várias colegas neuropsicólogas que estão fazendo um trabalho fantástico. E que precisam ser divulgadas. Precisam. Né? Então, felizmente, hoje nós temos uma gama bem legal. Que bom. Que bom. Estou aqui para isso. Vocês usem e usem desse papo entre nós. Obrigada pelo convite. Obrigada mesmo. Vocês por esse tempo. Pela oportunidade Obrigada de divulgar. Vocês. Vejam, revejam, rebobinem, voltem. É importante. Rebobine é bom, né? Foi... Não é da minha idade. Você é jovem. Se não paga multa, né? Se não rebobinar a fita. Lembra? Lembra? Rebobina, vai devolver a fita sem rebobinar, paga a multa. Obrigada, Ruth. Obrigada. Foi um prazer. Paulinho também, tá? Da mesma forma, sucesso aí. Você, daqui para mim, isso aqui, você quando enxergar esse cordão aqui, que eu acho que é importante, isso aqui tá aqui,
e esse cordão aqui, saiba que aí perto de você tem uma pessoa muito especial. Então, tenha cuidado. E tenha calma, assim, e tenham né? calma. Busque compreender. Exatamente. E socorro se bater na sua porta às 2 da manhã, chama o pai. Obrigada, gente. Ok, obrigada a você. Obrigada. Obrigada.